Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. E onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Olá. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Oi. Olá, Ricardo. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração Tudo bem. do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus. Pessoal, então hoje a gente começou de um formato um pouco diferente. E as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, uma música. Apontarão. Tem lá o banner, né? Vem que eu te uma música. Certo? Se perseverar, E aí a gente entra nesse pouquinho. Vem que eu te farei um pescador de para começar, né? Vou fazer já, certo? A gente entra com o microfone emudecido, mas só porque se falar no microfone no ambiente do StreamYard, ele vai aparecer lá no ao vivo do Facebook. Então a gente entra com o microfone mudo, e aí as nossas imagens vão estar sendo, a gente vai estar vendo, na verdade, a tela do banner. Mas aí a gente, eu aviso aqui no WhatsApp, está tudo tranquilo, para a Rosane começar. Tá. Beleza? Essa é a primeira experiência que estamos fazendo desse jeito, para ver se melhora um pouquinho a conectividade do pessoal, né? Bom, eu me aviso que não aparecerem os meus slides aí que eu vou tentar compartilhar, tá bom? Tá, beleza. Mas isso normalmente está tudo certinho. Bora. Orgulho e humildade.
Ricardo, qual que é o nome da casa? Esqueci. Casa do Velhinho. Mas aí você vai se conectar no StreamYard e no outro computador também. Uma grande noite abate a terra e se abate. Treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando a esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas rangelentes, mas gestou-se no parto regenerativo, deu-se a luz na remissão. Isso. Só para manter essa animação. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andariam com os homens que volitam no amor da promissão. Pessoal, se vocês quiserem, já mandei o link, né? Bem-vinda, no WhatsApp, né? Se quiser entrar lá no grupo, artefazer do verbo bom, vou pegar na transmissão lá. entre florido olhar. A aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia.
Ok, Rosânia, podemos começar. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos vocês que se encontram aqui, nesta reunião que faz parte da Casa Espírita, ou Centro Espírita, Amparo dos Humildes. Eu desejo que vocês sejam muito bem-vindos aqui. É um prazer para nós receber vocês nessa noite de quarta-feira. Nós nos sentimos muito agraciados por ter vocês conosco. Então, nós vamos fazer agora a nossa oração inicial, porque nada melhor do que conectar com o nosso Pai e com o nosso Mestre Jesus. Vamos lá? Jesus, Senhor de todos os mundos, e todos os mundos conhecidos por nós humanos aqui na Terra. Obrigada pela tua oportunidade, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de nos encontrarmos aqui, nesse espaço, neste tempo, não só nessa reunião, mas também nesta vida. Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade de conhecer um pouquinho da tua palavra hoje e de entender um pouquinho mais sobre mais coisas, sobre mais conhecimentos. Graças te damos, Jesus, pela nossa vida. E nós te damos graças também, em especial, pela nossa casa, por essa casa bendita que nos abriga e que nos consola e nos dá trabalho e nos promove o conhecimento e nos agasalha espiritualmente. Porque junto dela, Senhor Jesus, nós encontramos também os vossos trabalhadores, aqueles nossos irmãos espirituais que não se cansam de nos ajudar todas as horas da nossa vida. Nós queremos dizer, sejam bem-vindos junto a nós. Sejam bem-vindos a esta reunião. E nós contamos sempre com a sua ajuda. Obrigada, Mestre, também pela presença de tantos espíritos que vêm aqui tentando entender um pouquinho das realidades de toda a nossa vida, porque cada dia é uma porta que se abre, é um conhecimento novo, é algo novo, é uma luta nova. Muito obrigada, Jesus. Nós pedimos, ser conosco hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem, depois dessa reunião, nós vamos passar para o nosso evangelho, né? Hoje, nós estamos no capítulo 23. O título do capítulo é Estranha Moral. E o item é o item 10 e 11, tá bom? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Vim lançar fogo à terra. E que desejarei senão que incendeie? Devo ser batizado de um batismo e muito ávido me sinto para que ele aconteça. Julgais que vim trazer a paz à terra? Não. Asseguro-vos, ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se estiverem 5 pessoas em uma casa, serão divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão contra o filho, e o filho contra seu pai, a mãe contra sua filha, e a filha contra sua mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Isso é Jesus quem disse para nós, através de Lucas, capítulo 12, versículo 49 ao 53. O item 11 começa assim. Será que foi realmente Jesus a personificação da mansidão e da bondade? Ele que não cessou de prescrever o amor ao próximo? Quem afirmou, não vim trazer a paz, mas a espada,
Vim trazer Vim separar o pai do filho e o esposo da esposa, lançar fogo sobre a terra. E tenho pressa que incendeie. Tenho pressa que incendeie? Não estariam essas palavras em contradição flagrante com seu ensino? Não seria blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi certamente ele quem as pronunciou e testemunham alta sabedoria. Somente a forma um tanto equívoca não expressa verdadeiramente seu pensamento, o que ocasionou enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Interpretadas ao pé da letra, essas palavras tenderiam a transformar sua missão inteiramente pacífica em missão de perturbações e discórdias. Consequência absurda que o bom senso descarta, pois Jesus não poderia contradizer-se. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma existe que se instale sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, pois quanto maior, mais interesses fere. Se notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém se alarma e a deixam passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se verdadeira, se repousa sobre sólida base, se vislumbrado um futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que representa perigo para eles e para a ordem de coisas de cuja manutenção estão interessados. Eis porque investem contra ela os seus partidários. Quando Jesus passa essa ideia de que vai incendiar tudo, de que vai mudar tudo, de que as pessoas ficarão umas contra as outras, quando a gente não consegue entender profundamente as palavras de Jesus, a gente fala assim, mas há discrepância. Ele está se discordando, ele é só mansidão, só paz. Jesus faz guerra, sim. Faz guerra contra o ódio, contra o egoísmo, contra o orgulho. Ele os coloca lá embaixo. Porque quando a gente conhece Jesus, não há mais meios de voltar a sermos o que éramos. Então todo o mal é destruído. E o mal que nós mesmos construímos é destruído de forma absoluta. E as ideias, muitas vezes, de quem ainda não conheceu Jesus, discordam das nossas, se a gente consegue conhecê-lo. Cada ideia de mal, de maledicência, de orgulho, de vaidade, de inveja, de ciúme, de qualquer aberração fora do plano amoroso de Jesus, ela vai ser destruída. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Eu queria falar só isso para vocês, não é? Então, hoje, nós já vamos passar para a nossa palestra. Nós temos um querido da casa. Um moço que o senhor Amaury apresentou para a gente, e o nosso coração fica tão feliz quando a gente vê. Parece que ele é da casa. Parece aqueles compadres que vêm tomar café com a gente. Ou chá, não sei. Não é? Nós temos hoje, falando sobre orgulho e humildade, o senhor Ricardo Gauch, lá do GECAM. E é o Grupo Espírita Casa do Caminho, em Brasília. Seja muito bem-vindo, meu irmão, e que Jesus o ampare. Boa noite. A palavra é sua. Não estamos te ouvindo, meu irmão. Perdão. Boa noite a todos.
Que assim seja. Queria só checar se o slide que eu estou projetando está aparecendo, que eu não vejo vocês, eu não sei. Está tudo certo com o slide? Sim. Muito obrigado. Então, boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações durante esses minutos em que aqui nos encontramos, para buscar compreender ainda mais, na beleza da doutrina do Cristo, os ensinamentos que devem calar fundo em nossos corações. Falar em orgulho e humildade exige amparo dos humildes. É por isso que nós estamos aqui rogando o amparo dos humildes. Esta casa que nos acolhe com tanta compreensão, tolerância e generosidade. Inicialmente, já que nós trataremos de duas coisas tão importantes, essenciais nas nossas vidas, precisamos lembrar do tríplice aspecto da doutrina espírita, a doutrina do Cristo. O aspecto científico, o aspecto filosófico e o aspecto religioso. Então, precisamos sempre pensar nessas três dimensões da compreensão doutrinária para que possamos efetivamente avançar na compreensão e nas decisões mais adequadas à luz do Evangelho do Cristo, baseado nesse triângulo que foi descrito por Emmanuel no livro Consolador como tendo os dois vértices inferiores, a filosofia e a ciência, e o vértice superior, dirigindo-nos nesse triângulo ao alto, a religião. Então vamos começar com a filosofia e depois a gente vai aprendendo mais com os nossos amigos espirituais. Vamos voltar lá 341 anos antes de Cristo, quando nasceu Epicuro, que é conhecidíssimo na filosofia mundial por esta carta, a carta sobre a felicidade que ele dirigiu a Meneceu, um seu discípulo. Grego, que ele desencarnou em 270 a.C. E é curioso quando nós lembramos que Jesus é o nosso governador espiritual, como em todos os grandes pensadores, nós vemos o toque de Jesus para nos trazer a revelação gradativamente. Vamos então conhecer um pouco desses ensinamentos que utilizaremos nesta noite, para junto com o Cristo, compreendermos melhor com o amparo dos humildes, o que é o orgulho, o que é a humildade na nossa existência. Epicuro, nessa carta, diz a Meneceu que nunca se é jovem demais, nem velho demais, nunca é cedo demais, nem tarde demais, para praticar a filosofia. E, curiosamente, não é? Nós precisamos entender o que significa praticar a filosofia, que é uma função que se espera de todos nós, cristãos, especialmente dos espíritas. A filosofia para Epicuro, ela deveria servir ao homem como instrumento de libertação e como via de acesso à verdadeira felicidade. E ele justifica essa frase, porque nunca é cedo demais, nem tarde demais para entrar no caminho da felicidade. Curiosamente, Jesus também nos fala que o conhecimento da verdade nos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. E a filosofia para Epicuro, portanto, é uma via de acesso à verdadeira felicidade. Requer de nós esse instrumento de libertação em consonância com o conhece a ti mesmo de Sócrates e depois de Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, questão 919 e 919A. Esta, ou seja, a felicidade para Epicuro consistiria na serenidade de espírito, que advém da consciência de que é ao homem que compete conseguir o domínio de si mesmo. Por isso Jesus disse, busca e acharás, peça e obterás, bata e abrir-se-á a porta. Ou seja, está em nossas mãos, no nosso domínio, no nosso autodomínio, no nosso autoconhecimento, a serenidade que precisamos ter no nosso processo evolutivo. Esse autodomínio, para Epicuro, seria o objetivo de toda a reflexão filosófica. Se nós pensarmos em Jesus, portanto, na doutrina espírita, a gente sabe que exatamente está aí. Por isso Jesus falou, olhai, vigiai e orai. Olhai, observar, filosofando. Vigiai, vigiar
sentimentos, os pensamentos e as ações. E orai, que significa elevar as nossas vibrações para, em sintonia com o mais alto, sermos inspirados a melhor decidir, a melhor agir, a melhor refletir. Esse autodomínio para Epicuro exige a libertação do jugo das falsas opiniões e a conquista do conhecimento verdadeiro e seguro da realidade e da posição do homem dentro desta realidade, que é aquela que a gente vive, cada um de nós. Consequentemente, para Epicuro, a filosofia pode ser dividida em 3 partes que se articulam. Em primeiro lugar, a lógica, que permitiria distinguir quais as formas de conhecimento verdadeiro, quais as falsas. Estamos em plena época de refletir sobre isso com as chamadas fake news, ou seja, as falsas notícias. Em segundo lugar, Epicuro defende, com base nas soluções indicadas pela lógica, uma física que mostrasse a verdadeira estrutura da realidade na qual se insere o homem. E a lógica e a física constituiriam, assim, as disciplinas preliminares a possibilitar a descoberta dos fundamentos da ética. Ética que nos guia, que é a ética do Cristo, no nosso caso. Esta seria a terceira parte da filosofia, a ética, e o seu objetivo último, constituindo a chave para abrir as portas da felicidade. E essa palavra, ela é importante a gente refletir, porque muita gente compreende a felicidade de modo equivocado. Por isso nós vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 23, intitulado Tormentos Voluntários, lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos, que a paz do coração é a única felicidade real neste mundo. Exatamente a serenidade de espírito a que se referia Epicuro, que estava, obviamente, a serviço do Cristo, nos chamando a atenção para isso. Ou seja, o caminho da felicidade que Epicuro nos chama a trilhar é o caminho da construção da paz do coração, da serenidade de espírito, que é a única felicidade real neste nosso mundo. E para isso ele indica a Meneceu, nesta carta sobre a felicidade, o caminho. E esse caminho, que são conselhos, na verdade, foram resumidos, sintetizados pelos seus discípulos em 4 conselhos ou 4 remédios. O primeiro remédio, ou primeiro conselho a Meneceu e para todos nós, que nós devemos ter uma veneranda opinião sobre os deuses, ou seja, nos referirmos aos deuses de modo diferente, a partir de uma reflexão filosófica. Então a vida humana somos nós que definimos como será, não os deuses da época. Isso é a prática da filosofia. Não os temer. Por que Epicuro trazia essa reflexão? Que é a mesma que precisamos ter hoje em relação aos espíritos que nos trazem os ensinamentos e aos médiuns que são seus instrumentos. Na verdade, naquela época também se defendia a ideia de que os deuses comandavam as nossas vidas, nos puniam depois da morte pelos nossos erros ou nos premiavam. Essa ideia vem de séculos e séculos. E Epicuro chama a atenção para que nós refletíssemos sobre o verdadeiro papel desses deuses, que para nós serão os espíritos mais elevados. E a gente aprende, com os espíritos algumas coisas muito interessantes a respeito. Uma delas, André Luiz nos traz no livro Agenda Cristã. Escreve André Luiz: não acuse os espíritos desencarnados, sofredores, pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Reflexão, crítica, prática, filosofia. Não recorra, nos alerta André Luiz por Chico Xavier, não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas, e você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse as funções de ama seca. Olha que interessante a convergência entre os ensinamentos que Cristo traz por intermédio de Epicuro, naquela época, 300 anos antes do Cristo, e aquilo que os espíritos trazem como a terceira revelação, revivendo os princípios do Cristo. André Luiz também nos alerta para não vivermos pedindo orientação espiritual indefinidamente.
Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, nos lembra André Luiz, sabe a saciedade o que fazer. Ou seja, nós sabemos o que fazer. Não é? Um exemplo, por exemplo, que é um exemplo que a gente pode lembrar, é o das nossas energias. E André Luiz nos lembra que nós não devemos gastar as nossas energias tentando consertar os outros. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Então, quanto tempo a gente gasta energia para buscar consertar os outros, quando, na verdade, o que nos cabe é consertar a nós mesmos. E Epicuro nos lembra exatamente que nós precisamos entender que a posição dos espíritos que nos comandam do mais alto, no sentido de nos inspirar os passos, mas nunca dar os passos por nós, nem tomar as nossas decisões, respeitando-as pelo livre-arbítrio, que é indevassável. Nós vamos pensar lá com Epicuro agora em relação aos deuses, né? Que, de fato, eles traziam as benesses do mais alto aos humanos. E se nós formos recorrer a Emmanuel, que nos ajuda a compreender isso, ele traz um capítulo, o 173, de Vinha de Luz, intitulado Pão Divino, que é muito interessante, que comenta uma passagem de João, no capítulo 6, versículo 32, quando Jesus teria dito: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. E aí Emmanuel vai nos explicar que toda a regimentação religiosa, seja a religião qual for, na Terra não tem escopo maior que o de preparar as almas para quê? Para a vida espiritual. Né? Então, Epicuro também traz o segundo conselho para nos lembrar que a morte não é nada para nós, era apenas a separação do corpo. E que por isso era essencial para a felicidade eliminar o temor da alma pela morte. E veja que Emmanuel está dizendo que, seja qual for a religião, o escopo maior dela será sempre nos preparar para a grandeza da vida espiritual, porque a vida material ela é muito efêmera e ela vai ser cessada com a morte do corpo físico, mas nós, eternos, continuaremos na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então Emmanuel nos lembra que todos os serviços da fé viva representam, de algum modo, aquele pão que Moisés dispensou aos hebreus, valioso alimento, sem dúvida, mas que sustentava o corpo apenas por um dia, e cuja finalidade primordial é de manter a sublime oportunidade da alma em busca do verdadeiro pão do céu. O Espiritismo evangélico, nos ressalta Emmanuel, nos dias que correm, é abençoado celeiro desse pão. Em suas linhas de trabalho, mais entendimento e alegria. Esteja, porém, cada vez de que o esforço para a renovação, purificação e engrandecimento da alma há de ser culto dominante no aprendiz, ou prosseguiremos nas mesmas obscuridades mentais e emocionais. Então ele encerra nos falando que os médiuns passam, eles trazem mensagens belíssimas do mais alto, mas passam as mensagens também. Vai ficar o que nós fizermos dos ensinamentos dentro de nós, preparando em nossos corações o caminho para a felicidade a partir da prática da filosofia, que é exatamente o estudo, a reflexão, o amai-vos. E ele diz o seguinte, que se nós procuramos a própria felicidade, devemos nos aplicar com todas as energias ao aproveitamento do pão divino que desce do céu para o nosso coração, por meio da palavra dos benfeitores espirituais. E nos convida, aprende a subir com a mente inflamada de amor e luz aos inesgotáveis celeiros do pão celestial. Ora, quando ele nos alerta para nós nos afastarmos do medo da morte, ou seja, da desencarnação, ele nos lembra também o que acabou por se tornar, não é, o estoicismo, a filosofia fundamental e muito convergente com os ensinamentos do Cristo, que tem Sêneca, não é, que tem Epiteto como grandes símbolos, né? E André Luiz, em Agenda Cristã, pela mão abençoada de Chico Xavier, nos alerta também. Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. E veja que é isso que Epicuro está falando. A prática da filosofia é passar a ter essa consciência,
a autoconsciência, para construir a serenidade do nosso espírito, nosso coração, a serenidade interior. Portanto, como nos ensinam os estoicos, não é? O memento mori, a gente precisa viver lembrando sempre que a morte nos aguarda. E o que é essa morte? A separação do corpo. E quando ela começa? Quando a gente nasce. O corpo começa a morrer no momento em que nós nascemos, e sabemos que isso é um processo biológico irreversível. E, portanto, devemos nos preparar para a morte. Como? Vivendo, aproveitando a vida no melhor sentido. Por isso, Epicuro também lembra, como terceiro remédio para este caminho para a felicidade, o reconhecimento, sempre a lembrança constante da brevidade da dor, ou seja, a dor passa. E nós temos condições de superá-la, porque ela vem como uma intercorrência. E ele lembra, mesmo aqueles que têm dores crônicas, têm condições de com ela conviver, e assim o fazem, focando suas atenções em outros objetivos, o que diminui, em última instância, essa dor crônica. Ou seja, é aquilo que Jesus também nos alertou no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Quando Jesus nos ensina a resignação, ele nos diz, a dor é passageira, tudo passa, como Chico Xavier bem aprendeu e nos ensinou. Portanto, precisamos sempre lembrar que a dor, ela vem na medida adequada ao nosso crescimento, ao nosso resgate, à nossa reparação de passado de equívocos. E certamente é a nossa grande companheira, nunca algo de que devemos temer. E como a morte é sempre associada à dor, a gente precisa também ressignificar a dor, ressignificando a morte do corpo físico. E ele, por fim, nos alerta que o verdadeiro prazer não é o que se compreende equivocadamente. E nós sabemos que naquela época, o hedonismo, né, que teve muita força, dizia que o único objetivo da vida era a obtenção e a vivência do prazer, mas Epicuro, ao contrário, dizia que esse prazer não era este prazer do senso comum. A mesma coisa hoje, quando a gente ouve dizendo que nós precisamos aproveitar a vida porque ela é só uma. Nós sabemos que a vida não é só uma, e aproveitar a vida normalmente está associado a destruir a vida, porque significa não respeitar o corpo e nem o espírito. E aí, ele sempre faz algumas comparações que nós também aprendemos com Cristo, por meio da doutrina espírita, que é do Cristo. Que o prazer está fundamentalmente em oferecermos ao outro aquilo que ele necessita, amando o próximo como a nós mesmos. Não há prazer maior do que entregarmos um pão a uma criança faminta e ver aquilo que significa para ela estar comendo aquele pão que há tanto tempo não chega à sua boca. Este prazer é incomparável a uma farta mesa de pães variados e patês e quitutes de modo geral para satisfazer o nosso estômago. O prazer, às vezes, está muito mais num copo de água quando a gente está com muita sede do que numa garrafa de uma bebida saborosa, mesmo que não ao mais adequada a nós, que preservamos a nossa saúde. Então, o que ele diz é que nós precisamos buscar o verdadeiro prazer que está na simplicidade, no reconhecimento de que o que nós necessitamos é muito pouco. Por isso, Kardec nos lembra em Obras Póstumas que o verdadeiro rico é aquele que se contenta com o necessário. Quanto mais nos desligamos do supérfluo e mais nos apegamos à simplicidade do estritamente necessário, menos apego teremos àquilo que ficará aqui, inevitavelmente, quando da nossa desencarnação. E por isso nós vamos agora diretamente a Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tratar exatamente da humildade. E Emmanuel nos lembra que a humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. Magnificente, o sol, cada dia, oscula a face do pântano sem clamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada na aspereza da rocha, a água se revela mais pura, e em seguida as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida.
E aí aprendemos agora com Emmanuel a essência na reflexão crítica, na prática filosófica, na busca do autoconhecimento, nos analisando que há a carência de humildade, que no fundo, agora é uma definição de Emmanuel, é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Quando carece essa humildade, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Então vejamos que maravilhosa definição de Emmanuel. O orgulho seria um enquistamento de sentimento, decorrente da ausência de humildade. E o que seria essa humildade, no fundo? Seria exatamente o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo. Nós temos um universo infinito, aliás, temos universos. E Deus, nosso Pai de amor e de bondade, nos fez únicos. Mas nós somos pequenos. E, portanto, não somos melhores, maiores do que ninguém. Precisamos, a partir daí, na construção da humildade do nosso coração, entender que, para esses enquistamentos, o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, se responsabilizam pela discórdia, pela delinquência, em todas as direções. Se nós analisarmos com profundidade filosófica os problemas que nós temos em relação aos conflitos interpessoais, quando nós vemos seres humanos delinquentes, gerando prejuízos profundos a outros, como nós fazíamos com frequência no passado, felizmente, que hoje nós já lutamos em outro patamar de renovação interior, já nos afastamos da criminalidade, da violência despropositada e bárbara em relação ao mais fraco. Quando nós vemos essa delinquência, nós vemos basicamente o egoísmo, a cobiça, a ignorância, o desconhecimento de si mesmo e, portanto, a ausência da reflexão filosófica que Epicuro nos chama a fazer. Continua Emmanuel, sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, veja que coisa mais linda que Emmanuel nos ensina. A humildade é um atributo de Deus no reino do eu, ou seja, a humildade é Deus em nós se manifestando. Se proprietária exclusiva dos bens que a cercam. Então, sem esse reflexo da humildade, que é esse tributo de Deus no reino do eu, do nosso eu, nos sentimos proprietários exclusivos dos bens que nos cercam. Despreocupada, a criatura da sua condição real de espírito em trânsito nos carreiros evolutivos, ou seja, estamos aqui de passagem. Por isso o memento mori dos estoicos, no estoicismo, que tem associação direta com Epicuro, a sua carta sobre a felicidade, né, nós sabemos que nós temos que nos preparar para a morte. Como nós fazemos isso? Vivendo, mas vivendo no sentido profundo do termo, dando valor a cada segundo para que ele seja significativo e que haja sentido naquilo que nós fazemos e que ele não seja pautado nos nossos interesses egoístas. Somos espíritos em trânsito nos carreiros evolutivos, nos diz Emmanuel, nos lembra. E apropriando-se da existência em sentido particularista, essa criatura converte a própria alma em cidadela de ilusão, e aí dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida. É aí que nós desperdiçamos um tempo precioso. Nós fugimos da reflexão, da autorreflexão, da autocrítica, da reforma interior, que é o objetivo fundamental da doutrina do Cristo, a todos nós, segundo Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, questão 919a, e partimos a cometer equívocos sobre equívocos, e quando percebemos a nossa vida se foi sem a vivermos no sentido da palavra, e portanto não nos preparamos para o momento da desencarnação. Continua Emmanuel, sob o fascínio de semelhante negação, ergue as orragues de revolta contra todos que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas. Aí a gente vê que a fascinação nos afasta de todos que nos querem ajudar e nos trazem as críticas construtivas. Já que sem o clima da humildade não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula no plano da animalidade que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Recebemos a razão exatamente para nos afastarmos da animalidade, no sentido
ruim do termo, para buscar a santidade, a meta definitiva na nossa pureza, que acontecerá um dia, daqui a bilhões de anos, certamente. Possuída pelo espírito da posse exclusivista nesse processo obsessivo, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica. Agora vejamos uma aula de medicina psicossomática, que sempre aprendemos com Emmanuel e aprendemos com os espíritos, quando forneceram a Kardec toda a matéria-prima para a codificação que trouxe para nós a terceira revelação do Cristo. Essa tensão psíquica, né, que é gerada por esses sentimentos que se distanciam da humildade e que dão espaço para o orgulho, né, para a vaidade, né, essa tensão psíquica vai derivar, segundo Emmanuel, perigosas síndromes na vida orgânica, ou seja, a base das doenças se encontra na nossa mente, como os filósofos também nos ensinaram, mens sana in corpore sano. Cuidar do corpo e do espírito, portanto, mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma relevância ainda mais ressaltada se pensarmos deste modo. E essas síndromes se exprimem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Todas as semanas, infelizmente, somos defrontados com matérias jornalísticas em que há o feminicídio, porque um ser humano não aceita que a sua companheira tenha uma vida própria e se decida a se separar, porque não suporta mais o sofrimento decorrente da falta da humildade, onde há espaço para ciúme, sentimento de posse, desrespeito, infidelidade. E cometem esses feminicídios exatamente por essa ausência de humildade. E a gente resume dizendo, isso é falta de Deus no coração, por isso que ele praticou esse crime. E, de fato, é uma verdade absoluta. Quem retrata em si, nos lembra Emmanuel, os louros dessa virtude, a humildade, quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. A humildade verdadeira é isso, é trabalhar e servir sem constrangimento, pensando no outro, no próximo, amar o próximo como a si mesmo, assimilando deste modo a bênção do equilíbrio. E quando a gente tem equilíbrio, a gente enfrenta a dor, a gente enfrenta os dissabores, as desilusões do caminho, né? As separações temporárias daqueles que nós amamos, porque nós sabemos que acima de tudo está Deus. E aí nós vamos substancializar a manifestação das leis divinas no nosso próprio comportamento equilibrado. E isso significa não alardear as próprias dádivas, mas simplesmente, silenciosamente, nos colocar como instrumentos da bondade divina. Lembra-nos, Emmanuel, que humildade não é servidão, é sobretudo independência. Liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Por isso Epicuro fala exatamente sobre a liberdade, a libertação a que se propõe a filosofia. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhece-te a ti mesmo. A renovação para o bem é a nossa meta fundamental como espíritas que somos, porque somos cristãos. Isso é que comanda todas as nossas ações e deliberações, ou pelo menos deveria comandar. Cultivar a humildade é avançar para a frente sem prender-se. É projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. E ao nos levantarmos para a vida, a cada início de dia, precisamos agradecer a Deus pelas infinitas bênçãos que Ele nos oferece todos os dias. E que, se nós considerássemos cada uma delas, não teríamos tempo
para reclamações de espécie alguma, e nem teríamos orgulho ferido, porque a humildade cresceria tanto em nossos corações que a gente não teria mais espaço para isso. Refletindo a humildade do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Lembra-nos Emmanuel, então, do próprio Cristo, o maior, o governador do planeta, responsável por todos nós, bilhões e bilhões e bilhões de espíritos, responsável pela nossa evolução, para que todos cheguemos ao patamar evolutivo que se espera de nós, e ele nos garantiu: nenhuma ovelha se desgarrará. E como ele chegou à Terra, diferentemente do que esperavam na época, não chegou em uma carruagem de ouro, libertando o povo hebreu da escravidão frente aos romanos. Ele chegou simples, na palha da manjedoura, nos dando a primeira lição do que significa humildade, se fazendo o menor entre nós, para depois se mostrar na realidade, pelo exemplo vivo do amor incondicional, como o maior de todos. Então, lembrando de Epicuro, pensando na humildade como a nossa meta fundamental para que o orgulho cada vez mais tenha menos espaço em nossos corações e seja extirpado definitivamente de nós, como podemos aproveitar a vida nessa ótica de Epicuro, valorizar o tempo na perspectiva do caminho para a felicidade real? Chico Xavier, certa feita numa entrevista, nos disse: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência. A gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Ejoalher nos disse, certa feita também, que os espíritas estavam desencarnando mal, porque a quem muito for dado, muito será pedido. Em um momento como o que atravessamos dessa pandemia, nos vimos diante do espelho moral para o qual olhamos. Identificamos cada um de nós que estamos desejosos de construir a humildade e extirpar o orgulho de nossos corações, cada defeito ainda a ser extirpado. Percebemos as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas também com isso agradecemos a Deus por nos dar a chance, pela dor, de refletir sobre o que temos feito do nosso tempo. E às vezes o tempo corrido para lá e para cá numa vida sem muita finalidade a não ser o atendimento de nossos interesses mais imediatos e egoístas, quando fomos obrigados a serenar o nosso corpo para refletir sobre a necessidade da serenidade do coração, percebemos como não estávamos dando valor a certas coisas e como estávamos dando indevido valor a outras. E estamos a renovar prioridades e reorganizar a nossa existência física atual, dando efetivo valor ao tempo, que deve significar vida, porque todo o tempo perdido é vida perdida, não é vida vivida, portanto, é antecipação da morte. Lembramos Sêneca, um estoico que nasceu 4 anos antes de Cristo e desencarnou 65 anos depois de Cristo. Não é que tenhamos uma vida curta, nos lembrou Sêneca, mas a tornamos curta. E não é que recebemos pouco tempo. Nós é que desperdiçamos o tempo que temos. E o tempo passa tão rápido, que quando a gente percebe, a gente já está na chamada terceira idade. E começamos a perceber que a desencarnação se aproxima a par. Nós, espíritas, portanto cristãos, e portanto preocupados com a prática filosófica na ressignificação da nossa existência, para que nós efetivamente construamos a felicidade real em nós, que é a paz do coração, nós passamos a pensar, não no medo da morte, mas como precisamos renovar a preparação para ela, para essa desencarnação, e como é importante gastar cada minuto do nosso tempo, não com os nossos interesses egoístas, mas para ajudar aqueles que não tiveram o que nós temos. Nessa pandemia, quantos e quantos demonstraram carência material, requerendo de nós a partilha dos nossos bens.
E quantas vaquinhas virtuais, quantos grupos de WhatsApp se uniram para ajudar os mais necessitados materialmente. Mas também se intensificaram os carentes emocionais, os carentes espirituais, e os materialistas se viram ainda mais encurralados, porque nada tem a oferecer a nós, em termos de morte. O que nos espera para eles, para este pensamento infeliz, é o nada. Se o nada nos espera, ele nada pode nos oferecer como pensamento filosófico. Então, aqueles que estão em crises existenciais também requerem os nossos ouvidos, o nosso tempo dedicado a eles, porque só a felicidade do próximo nos garante a nossa própria felicidade, porque nos ajuda a nossa transformação interior. Portanto, irmãos, aproveitemos nosso precioso tempo, trabalhemos sob os auspícios do Mestre Jesus na construção da terra regenerada, no caminho da felicidade real, fazendo com que o bem ocupe todos os escaninhos de nossas vidas. Que assim seja mesmo para cada um de nós. Obrigado pela paciência até aqui, e Jesus nos ilumine para que a nossa vida seja efetivamente uma vida pautada pela prática filosófica, na reflexão espírita que nos aponta a necessidade da reforma interior para que a felicidade real, ou seja, a paz profunda de nossos corações, a serenidade de espírito a que se referia Epicuro, nos garanta efetivamente a certeza ao final da nossa vida física, no momento da morte do nosso corpo físico, a certeza de que fizemos o melhor que tínhamos condições de fazer e que nada nos diminui por sermos defeituosos, termos vícios morais e materiais ainda. O que efetivamente nos aproxima do Cristo é um esforço sincero pela nossa transformação, para que a boa nova germine em nossos corações e se irradie de nós, nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos sentimentos. Que assim seja. Muito bem. Agradecemos ao nosso companheiro Ricardo Gauch, presidente do GECAM, lá de Brasília, no Guará 2, casa que nos acolheu fraternalmente, amorosamente por bom tempo, que agradecemos a experiência e o aprendizado quando lá estivemos. Muito obrigado, Ricardo. Valeu. Nós vamos iniciar agora uma outra etapa do nosso trabalho, que é o passe virtual. O passe virtual consiste na transferência de fluidos magnéticos para aqueles que têm necessidade de qualquer tipo de reequilíbrio espiritual, físico e moral. Mas não somente isso. Todos aqueles que queiram se manter em harmonia serão beneficiados. Lembremos que o passe virtual é extensivo aos companheiros desencarnados, em especial aqueles que se julgam nossos cobradores do passado ou do presente. Então, há uma necessidade que você, meu irmão, você, minha irmã, façam um recolhimento íntimo. Parem um pouco, lembrando as palavras do Ricardo, e façam a reflexão. Filosofem, né? E vamos lembrar da necessidade ou do benefício da água fluidificada. Deixe ela ali em qualquer lugar da sua casa, que os espíritos superiores, os nossos amigos espirituais, a fluidificarão. Fique tranquilo. Podemos começar? Vamos elevar os nossos pensamentos em prece? Vamos lá. Senhor Jesus, mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, misericordioso e bom, queremos agradecer o teu amor e te pedir as bênçãos deste mesmo amor às nossas almas doloridas,
feridas sofredoras, para que tenhamos o bálsamo que precisamos para dar continuidade à nossa caminhada terrestre. Te pedimos, Senhor, que nos permitas energias espirituais, fluídicas, magnetizadas, que recomponham a nossa situação física, espiritual, para que possamos ter harmonia interior. Te pedimos que nos ajude, Senhor, perdoando a todos aqueles que cometem faltas conosco, assim como nos ajuda a ter coragem de pedir perdão para aqueles que nós ofendemos. Em especial, Senhor, te pedimos que abençoes os companheiros desencarnados que se dizem, que se julgam nossos cobradores e que nos perdoem, que aceitem o convite da espiritualidade amiga para a conversa fraterna e cristã. Assim, agradecidos que somos, encerramos esta rogativa de amor. Que assim seja. E então, tudo bem aí com você? Legal, né? Então, neste momento, então, nós vamos aí convidar a você para um evento musical com o coral Vida e Luz. E a música é Deus e Eu. A apresentação é do próprio coral. Curta, é para você, é um presente nosso para você. Logo depois, a Rosânia voltará para fazer o encerramento. Boa noite. Deus e eu, pelo infinito espaço, pelo infinito tempo, amor. Big Bang, uma explosão celeste, todo o universo feito por Deus. Não há milagres para exaltar, é tudo natural, conceito da criação. Ciência e religião se dão as mãos e querem penetrar em cada dimensão. Nascer, viver, morrer e renascer, moradas do além, quanto já passei. Pai, quero ver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estar. Quero ver em você, cada vez mais te amar. Jesus me ensinou a estar.
Tá mudo seu microfone, Rosane. Obrigada. Obrigada. Uma música linda. Fala de uma relação tão íntima, né? Deus e eu. Muito bem. Então, agora nós já estamos caminhando para o nosso final. Nós vamos fazer a nossa oração final, não é? Agradecendo tudo que a gente recebeu hoje, nessa reunião aqui. Vamos lá? Querido Jesus, nosso coração está grato por esta reunião, por esse aprendizado. E nós queremos agradecer também a sua companhia, Jesus, e a companhia de todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Queremos agradecer também esta oportunidade de estarmos aqui, encarnados, nesta hora, nesse aprendizado chamado Covid. Muito obrigada. Agradecemos, Jesus, a existência das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos amores. Agradecemos, Jesus, a oportunidade da convivência com eles e de aprender com tudo aquilo que eles nos trazem. Muito obrigada, Mestre. Se conosco nesta hora, hoje e sempre, para que nós sejamos mais fortes, mais sábios e mais resilientes com todo o sofrimento que tivermos que passar. Obrigada, Mestre. Obrigada por tudo o que o Senhor coloca na nossa vida, em todos os dias. Muito obrigada. Te pedimos em especial hoje por todas as pessoas que estão em abrigos, em orfanatos, nas cadeias e nos hospitais. Que eles sejam visitados por suas equipes e que eles sejam abraçados pelo amor incondicional do teu coração. Muito obrigada, Mestre. Se conosco hoje sempre. E que assim seja. Assim seja, meus irmãos. Eu vou partindo. Mas antes, vou te deixando daquela paz de Jesus, que é doce, e que você se sinta muito bem nesse restinho de semana. E que haja muita paz no seu lar e no seu coração, acima de tudo. Fique em paz. Na paz do Mestre Jesus. Até quarta-feira.